Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Bom dia, amigos internautas, bom dia nesse domingo de sol, bom dia a todos que nos assistem já somos 3 pessoas aqui. Hoje teremos um amigo novo, um palestrante novo aqui na nossa casa espírita, na nossa casa virtual, é o Tony Pereira, lá de Rio das Ostras, do Centro Espírita Suave Caminho. Hoje ele vai falar
um estudo muito interessante. Nunca estamos sós. Muito interessante. Então, vamos iniciar lendo a nossa página. Hoje, como sempre, eu escolho esse livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e psicografado por Divaldo. A lição é 133. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. O sucesso do tempo é inevitável, e passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam mais. Assim, utilizares-te proveitosamente a cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitares todas as horas de tua existência carnal. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor, agradecidos estamos hoje aqui por mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, escutando a Tua palavra, o Teu Evangelho, através do nosso amigo Tony. Que o Senhor Deus possa estar aqui conosco, cada um em suas casas, que a espiritualidade maior possa estar ao lado do nosso amigo Tony, para que esse estudo seja um estudo onde possamos nos orientar, nos fazer humildes e aprender, Senhor. Que o nosso mentor espiritual da nossa casa espírita, Ananias, possa estar abençoando a todos neste momento e que possamos dar início a esse estudo do dia. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Vamos chamar o nosso amigo Tony. Bem-vindo, Tony, à nossa casa, pela primeira vez. Tudo bem? Vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Com certeza, com certeza. Olha, nós realmente estamos agradecidos, tá? A nossa Casa Espírita Amor e Caridade estará sempre de braços abertos para suas palestras, seus estudos, tá bom? Fique à vontade. Fico feliz lá e agradeço aí a você, agradeço o pessoal da casa, agradeço quem vai acompanhar aqui com a gente. Oportunidade de falar, como você disse, a oportunidade de falar do Evangelho, de falar da doutrina espírita, de trazer aquela mensagem ali, porque muitas pessoas não têm o hábito de buscar, de ler, de pesquisar, mas quando a gente pega pronto e passa para as pessoas, o consolo, a assistência é a mesma, né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz que é muito gratificante para a gente e consegue aí atender as necessidades de muitas pessoas. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer é nosso. Fique à vontade. Obrigado. Então, pessoal, essa proposta de hoje, né, de falar desse tema, Nunca Estamos Sós, é porque a gente vê, então, assim, nós vivemos vários momentos da humanidade, da nossa história. Nós vivemos situações de momentos de tranquilidade, de paz, nós vivemos situações de momentos de muitas turbulências, isso sempre aconteceu. E a gente, muitas vezes, porque nós tivemos um avanço tecnológico, de certa forma, em poucos anos, comparado com os anos anteriores, a gente acha que o mundo mudou totalmente. E que nós mudamos totalmente. E isso não é verdade, né? Nós ainda estamos, ainda vivemos, ainda sentimos, ainda percebemos o mundo muito parecido com as pessoas daquela época de quando Jesus passou. Se a gente faz um exercício, né, de identificação, de analogia, de você se perceber, que quando a gente vai estudar, né, a passagem de Jesus, a gente estuda ali os evangelhos, aquelas passagens todas que estão ali na Bíblia, a gente percebe que muitos sentimentos são iguais. As inseguranças, as revoltas, a inveja, né, a insegurança, a instabilidade social, tudo aquilo ainda é muito parecido com hoje. Nós já andamos muito, então assim, nós progredimos muito.
em nível de conhecimento, nós temos leis que são melhores do que as leis que havia naquela época, mas essas leis e essas melhoras não são no planeta inteiro, né? A gente tem o hábito de olhar para o mundo com aquele mundo à nossa volta, com os nossos olhos materiais. E a gente consegue observar no mundo onde se tem informações, existem países, né, a quilômetros de distância daqui, que vivem situações ainda muito parecidas com aquela época. E aí a gente fica, né, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa buscar estar sintonizado com as informações atuais e comparando com as informações anteriores, com a experiência que a gente já teve e ver realmente a gente está tão diferente do que a gente já foi, ou a gente mudou um pouco, a gente mudou bastante, nós somos totalmente, né, mais avançados, e aí a gente começa a questionar isso, a gente precisa colocar algumas coisas ali no tabuleiro para organizar, né? Somos espíritos ainda, né? Na nossa segunda fase, nós estamos ali, passando da infância para a adolescência, num planeta de provas e expiações. O que isso quer dizer? Somos ainda muito imperfeitos. E muitos de nós tão imperfeitos quanto eram aqueles na época de Jesus. E alguns não conseguiram ainda, muitos espíritos, não conseguiram evoluir muita coisa. Muitos já deram passos muito adiante, mas muitos não conseguiram evoluir muito. Muitos espíritos ainda nós trocamos aqui no planeta Terra também. Existe aí um intercâmbio de espíritos que chegam e que vão, que encarnam aqui para nos ajudar e que encarnam aqui também, porque ainda estão muito atrasados e precisam, dentro dessa condição que nós temos aqui, porque aqui no planeta Terra, hoje você pode sofrer e você pode estar bem, no mesmo lugar. A minha vida aqui, na minha casa, pode ser uma situação, e no meu vizinho aqui do lado, pode ser uma situação totalmente diferente, ou de amor, ou de ódio, ou de paz, ou de desespero, de agonia, de angústia. Tudo isso está muito junto, está tudo muito próximo. E aí, onde é que a gente se encaixa? Aí a gente passando agora para seres individuais, né? Que a doutrina espírita, ela sempre nós temos o hábito de buscar culpados fora da gente. Né? Por exemplo, eu particularmente, tá, gente? Não é doutrina, mas eu particularmente, eu não gosto da expressão a sociedade isso, a sociedade aquilo. Por que eu não gosto? Porque quando eu faço isso, eu estou jogando a culpa em alguém. Alguém está errado, alguém comete erros e eu sou vítima desses erros, desses alguéms aí. Só que a sociedade é a soma de cada um de nós, então nós somos a sociedade. Então, se tem alguém fazendo alguma coisa errada, esse alguém tem um nome, sobrenome, CPF. Sabe? Então, quando a gente começa a fazer essa separação, nós vamos ver que nós somos responsáveis por nós mesmos e somos responsáveis por situações que nós podemos contribuir para melhorar. Porque se eu fico aqui quieto no meu conforto, reclamando de que o mundo é injusto, de que as pessoas lá fora são injustiçadas e eu não faço nenhum movimento, então eu sou aquela sociedade que não faz nada. Eu sou aquela sociedade que está assistindo, que está vivendo sua própria vida ali, né, dentro da sua bolha e não está se preocupando com os outros. E a lição principal, então, que a gente leva disso daí. Estamos no mundo de provas e expiações, onde existe muito mais o mal, onde existe muito mais o sofrimento do que a paz. Né? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda são imperfeitas. Então, tudo isso pode acontecer, né, entre nós. Então, assim, o que acontece de mal, o que acontece de errado próximo de nós, é a nossa oportunidade de auxílio. E é isso que a doutrina espírita fala o tempo todo. A doutrina espírita fala o tempo todo em trabalho. Não tem
nenhum ensinamento, nem de Jesus, nem né, dos espíritos que se comunicaram ali na época de Kardec, que ele codificou, dizendo que nós vamos desencarnar e vamos ter uma vida num paraíso. Essa visão não é uma visão real, né? Quem acredita nisso, a gente sabe que está ali perdendo uma oportunidade muito grande de trabalhar para se modificar. O que está escrito é que quanto mais a gente trabalha para o próximo, melhor a gente se sente. É quando a gente começa a penetrar, né, naquele mundo que todos esperam, que é o mundo da paz, que é o mundo de Deus, que é o mundo da espiritualidade de luz. É esse que a gente busca. Por que a gente busca esse mundo? Porque ali a gente sabe que tem o bem-estar. Só que a gente imagina o bem-estar com todo mundo gozando de muita paz, de muita fraternidade, de muita ternura, e sem esforço. Porque a gente cansa também. É muito difícil essa vida que a gente leva aqui. A gente tem uma vida difícil, nós temos várias limitações pessoais, nós temos várias limitações no nosso ambiente externo, nós temos várias limitações de vários setores da nossa vida, inclusive as nossas limitações físicas mesmo, no nosso corpo físico, e que nos levam muito a cair no desânimo. A gente se desestimula com muita facilidade. E quando a gente pega um momento como a gente está vivendo, né, em que o mundo todo está tomado por um sentimento muito estranho, está todo mundo muito preocupado, está todo mundo muito assustado, está todo mundo muito desanimado, e eu pego por mim mesmo, assim, pelo meu mundo, né, pelo meu o convívio que eu tenho, as pessoas que convivem comigo, eu não vejo ninguém totalmente feliz, radiante, comemorando tudo. Eu não vejo isso, né? Tá todo mundo meio preocupado, né? Todo mundo, o que é que vai ser, como é que vai ser aqui, como é que vai ser acolá, como é que vai ser no nosso país, como é que vai ser no outro país. A gente vê as situações todas acontecendo de uma maneira muito esquisita. E isso dá um certo desânimo na gente. É natural? Sim, é claro que é natural. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós precisamos nos esforçar mais para manter o bom ânimo. E aí a gente começa a entrar, né, no nosso tema específico. Então, assim, o que a gente falou até agora? Ainda somos muito imperfeitos, não nos tornamos seres puros, da época de Jesus para cá, né? Ainda estamos naquele caminho, conseguimos evoluir muitas coisas, sim, já não fazemos tantas coisas, nós aqui, pelo menos nós aqui que estamos assistindo essa live, já não fazemos coisas tão cruéis, mas tem gente ali no bairro, ali do lado, que está fazendo coisas muito cruéis. Pessoas fazendo coisas muito cruéis aqui do nosso lado. Então, é por isso a minha percepção de que nós não deixamos de ser aqueles espíritos ainda atrasados. Estamos todos aqui misturados, no mesmo ambiente, alguns bairros mais, outros bairros menos, algumas cidades ou estados mais, outros menos, alguns países mais, outros menos. Mas o mal ainda impera aqui. E como é que nós, né, vivemos num mundo onde o mal impera, e se o mal impera, as vibrações são vibrações muito pesadas. E a gente não quer mais ter sentimentos ruins, a gente está fazendo esforço danado para melhorar os nossos sentimentos, a gente está fazendo esforço danado, por mais que a gente ainda não tome atitudes melhores, mas a gente já está tomando consciência, né? Nosso pé ainda está pesado, a gente ainda não consegue dar esses passos com leveza, mas a gente já tem essa consciência, então a gente já tem esse desejo de melhorar, de fazer as coisas melhores, e isso é muito grande, né? Isso para a espiritualidade que enxerga a nossa existência, né, para daqui a 20 mil anos, eles ficam felizes que a gente está começando a desejar coisas boas. E é esse desejo que começa a modificar, né, a nossa vibração e a vibração do nosso planeta, ajudando nessa mudança que vai acontecer
passando para o mundo regenerador, né? Estamos aí aguardando esses espíritos que vão encarnar e que vão fazer essa transformação, né? Vão nos levar junto com eles para essas transformações, para essa transformação do planeta. Mas, assim, a nossa realidade ainda é uma realidade que ainda é difícil. Então, assim, o esforço que nós temos que fazer, a pressa que nós temos que ter, principalmente quem já tem alguma consciência, é de que é necessário começar a mudança agora, nesse instante. A gente não tem mais tempo para esperar. Por quê? Porque eu estou nessa encarnação, eu não sei quando ela termina, eu sei quando ela começou, mas eu não sei quando ela termina, eu não tenho isso. Né? Eu acho que todo desencarne é preparado pela espiritualidade, combinado conosco, a gente não lembra, mas é tudo combinado. E se eu usar, né, da minha vida do jeito mais ou menos que está programado, eu vou viver até determinada idade. A exceção é quando a gente se suicida, quando você comete alguns erros assim, você acaba antecipando isso. Mas no normal a gente tem ali uma preparação, às vezes uma moratóriazinha, se a gente está sendo útil para alguém, ou principalmente para a espiritualidade, a gente ganha uns aninhos a mais. Agora, 10 anos para a gente aqui na Terra é uma coisa, 10 anos para a espiritualidade, né, é totalmente diferente, mas 10 anos fazem a diferença na nossa transformação. Então, assim, a gente precisa aproveitar muito isso, porque eu não sei quando eu vou desencarnar, e eu não sei quando eu vou poder reencarnar. E eu não sei onde eu estarei entre um e outro, que a gente chama de erraticidade. Né? O que eu já consegui, o que eu já conquistei. Então, vamos lá. Temos todo esse processo difícil para a gente encarar e para a gente resolver. E nós estamos como nisso? Então, somos seres individuais, estamos sozinhos, ou a gente tem pai, mãe, irmão, parente, amigo, né? Marido, esposa, seja lá quem for, nós só temos essas pessoas, né? Pessoas físicas, espíritos encarnados, né? Para ajudar a gente, ou tem alguém do outro lado que nos auxilia e nos acompanha o tempo todo? E aí começa, né, a revelação de Jesus, a revelação dos amigos espirituais, a revelação desde o início, né, de toda essa trajetória da espiritualidade se comunicando com o homem e falando assim: estamos aqui. E os outros do mal também falando: estamos aqui. Só que os do mal são mais sedutores. Né? Eles tocam mais na gente, né? Porque nós ainda queremos coisas ainda que não são muito legais. Então a gente acaba se afinando mais com eles e a gente precisa tomar muito cuidado. E eu costumo dizer, eu acho que eu ouvi isso, gente, eu ouvi isso um tempo atrás e eu não me lembro de quem foi, alguma live, alguma palestra, e a pessoa, eu acho que foi um pastor evangélico que falou assim, um padre, não me lembro, e que falou assim: a gente nunca pensa sozinho. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa alguma coisa, alguém do outro lado, no mundo espiritual, percebe o nosso pensamento e pensa junto. E o que é que eu pensei? O que foi que eu pensei naquele momento? Qual é o meu padrão de pensamento? O que é que eu tenho pensado? Vamos pegar a nossa experiência pessoal, de quem está assistindo aqui. Toda vez que a gente está com muita raiva de uma pessoa, muita raiva, e aí a gente, quem não sente mais raiva, mas quem já sentiu um dia, você fica pensando naquela pessoa e naquela situação de uma maneira muito pesada. A gente não deseja o bem daquela pessoa. A gente não deseja que tudo dê certo. É como se fosse um sentimento de vingança ali. Vamos dar ali, abrir para proporções, mas vamos usar assim como exemplo. Né? É um sentimento como se fosse um sentimento de vingança, de raiva. A gente quer que as coisas dêem errado para aquela pessoa de alguma forma, porque ela nos magoou, porque ofendeu, seja lá por que motivo. E esse sentimento, né, ele acompanha de pensamento. Esse pensamento quem é que vai gostar de ver a gente com esse tipo de pensamento? São os espíritos bons ou são os espíritos brincalhões ou perversos? Então, assim, toda vez, né,
que os amigos espirituais, eles falam, cuidado com o que você pensa, vigia o seu pensamento. Jesus falava o tempo todo, orai e vigiai. Ele estava falando justamente disso, porque a gente não está sozinho em nenhum momento. Se a gente vê uma multidão aglomerada em algum lugar, 3 vezes mais de espíritos, e todos eles são bons e puros? Não. Não são bons e puros todos eles. Existem os bons. Mas esses bons também estão olhando para os nossos pensamentos, para os nossos desejos. E aí é que a gente começa a fazer, né, a diferença, né, e a preocupação de eliminar de nós os maus sentimentos e os maus pensamentos. Porque isso que vai fazer a seleção da nossa plateia. É como se tivéssemos, Haroldo coloca essa imagem que eu acho muito legal, como se tivesse assim, tivéssemos plateias. Nós estamos ali, vou colocar numa arena, né? E a gente está na luta da vida, seja ela qual for, e tem uma parte dessa arena, dessa plateia, que são aqueles espíritos que não são muito legais, que não são gente boa, e tem aqueles que são os espíritos gente boa. Então, é uma torcida, né, do que você faz. Tem uma torcida para que você cometa o erro, e tem aquela torcida dos amigos espirituais para que a gente consiga, muito consegue, né, resiste, aguenta. A gente sabe que está doendo, mas eles sabem que ali na frente aquilo acaba, porque toda dor tem prazo de validade, aquilo vai acabar. Todo sofrimento tem um prazo de validade, ele vai acabar quando eles são provas e quando eles são expiações. Às vezes, eles duram uma encarnação inteira, mas uma encarnação inteira não é uma vida inteira. Somos espíritos aí imortais. E uma encarnação inteira de determinados sofrimentos, para nós, é um castigo que a gente recebe. Mas para a espiritualidade, aquilo foi combinado, né? Nós combinamos as nossas provas e as nossas expiações. A gente precisa passar, somos obrigados a passar pelas expiações, e a maioria das provas são combinadas. Na hora que a gente está lá em cima, né, que está livre da influência da matéria, disso tudo, que está ali na presença dos protetores espirituais, a gente se sente seguro, fortalecido, e fala, não, aumenta aí esse carnê, bota mais parcela que eu quero pagar logo isso, e eu quero resolver logo isso. E aí, quando a gente chega aqui, a gente esquece e não dá conta, porque vem toda essa influência aqui sobre nós. Então, muitos sofrimentos que a gente passa hoje, e os espíritos dizem que nós precisamos ser gratos a eles, como é que eu vou ser grato por isso que eu estou passando? Como é que eu vou ser grato por perder as pessoas, né? Ver desencarnar tão cedo as pessoas que eu amo? Eu não consigo ser grato por isso. Né? E aí vem o doutor Bezerra de Menezes e fala para a gente 2 frases que são assim: não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem a nossas carências, correspondendo a nossas vibrações. Então, a condição, minha gente, é essa. Qual é a nossa vibração? A partir da nossa vibração é que nós vamos receber assistência, ou de um lado ou do outro. E eles falam o tempo todo para a gente alterar a nossa vibração, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira a raiva do seu coração, por pior que seja o momento que você está passando, a gente precisa fazer esse esforço, porque esse esforço faz toda a diferença. Eles sabem que a gente tem dificuldade, eles sabem que nós somos muito influenciáveis por essas vibrações pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí eu entro a questão, né, que eu volto dessa coisa da gente falar da sociedade. Então, todo mundo que está na sociedade passa por isso que a gente passa. Existem aqueles que optam por coisas diferentes de nós. E hoje as minhas opções são a maior parte delas são para o bem, não são mais para o mal, porque eu já sei. Eu já sei que sentir raiva é uma coisa do mal. Antigamente eu achava que sentir raiva fazia parte. Então, odiar alguém, não sei mais o que é isso, mas eu senti alguma coisa que eu posso dizer que foi ódio, talvez, porque é uma raiva muito grande. Então, quando eu começo a sentir isso hoje em dia, eu já seguro, opa, não vai, não vai, não vai, tô com raiva, tá? O sentimento tá querendo vir.
E eu estou ali segurando, eu estou ali segurando, eu estou ali segurando, a revolta, né, me sentindo injustiçado com um monte de coisas, e eu estou segurando, daqui a pouco. E aí os amigos espirituais nos ajudam e a gente consegue. Mas se eu alimento, se eu estou disperso, se eu estou distraído e não tenho essa consciência, eu vou por outro lado e eu vou encontrar amigos que vão me ajudar na vingança, que vão me ajudar a continuar me sentindo mal, vão sentir prazer em me ver me sentindo mal por vários motivos diferentes. Então a gente precisa corresponder às vibrações dos espíritos protetores e não corresponder à vibração dos espíritos inferiores. Ele também fala: nunca penseis que estás a sós. O Senhor segue à frente e seus missionários socorrem-nos, amparando-vos, inspirando-vos e sustentando-vos nos momentos mais difíceis. Amigos, quer mais consolo do que isso? Ele não está dizendo que a gente não vai passar por dificuldades. Ele não está dizendo que a nossa vida vai ser fácil, que não teremos aflições. Nenhum deles nunca disse isso. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Faz parte porque teremos aflições, porque nós estamos numa caminhada ainda, nós estamos numa estrada que tem buracos, que tem pedras, que tem lama, que chove, que faz sol, que vai ter lamaçal, que vai escorregar. É por que nós estamos nessa estrada? Porque para chegar lá onde a gente precisa chegar lá na frente, só tem esse caminho. Deus colocou as coisas dessa forma porque Ele sabe que toda vez que a gente passa por um momento, ou por uma encarnação, ou por 20 encarnações, né, com determinados sofrimentos e dificuldades, a gente vai chegar lá do outro lado realmente fortalecido, porque se a gente não sente nada, como é que a gente vai poder respeitar a dor do outro? Se a gente não sabe o que aquela dor significa, se a gente não sabe qual é o tamanho daquele sofrimento, daquela angústia disso. Então, assim, a gente precisa sentir essas coisas, porque quando a gente sabe, não, eu vou consolar o meu amigo que teve uma pessoa amada da família que desencarnou, porque eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Né? Eu sei que às vezes apenas um abraço, às vezes não adianta você falar. Isso, aquilo, blá, blá, blá. Às vezes a única coisa que a gente pode fazer naquele momento é abraçar e através do coração, eu não sei se todo mundo aí, o pessoal que tem o hábito do abraço, eu gosto muito do abraço, é quando eu abraço uma pessoa que não está muito bem, eu imagino o meu coração passando para o coração dessa pessoa muita vibração de amor, de tranquilidade. E a maioria das vezes a pessoa percebe, nossa, que abraço. E eu estava ali concentrado, passando do meu coração para ela, imaginando aquela energia passando. Então, assim, às vezes uma pessoa que está sofrendo é aquele abraço assim, que a gente dá sem uma palavra. E às vezes no máximo assim, olha, eu estou aqui com você. Deus está contigo. É tudo que aquela pessoa precisa. Né? Então, é importante a gente ter consciência dessas coisas, porque muitas vezes a gente olha as coisas acontecendo na vida dos outros e a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente olha pessoas passando por determinados sofrimentos e a gente quer fazer discursos que não vão resolver o problema daquela pessoa. E você, um simples abraço, uma simples presença, um simples consolo, um estar junto, estar próximo, é tudo que aquela pessoa ou aquela família, aqueles amigos precisam. E a gente aqui, nós que somos espíritas hoje, aqueles que estão vivendo uma vida mais reclusa, aqueles que continuam com a vida mais ativa, externa, nós temos oportunidades o tempo todo de passar isso para frente para as outras pessoas, né? De levar aquilo que a gente já aprendeu, de mostrar para as pessoas que assim que as coisas não terminam aqui. Isso é um trabalho que a gente faz, né? E eu volto a falar, a espiritualidade sempre fala do trabalho, a importância do trabalho é porque é o nosso esforço, o trabalho é o nosso esforço, somos nós gerando energia para aquilo aconteça. Quando a gente trabalha qualquer coisa, vou falar aí de um trabalho físico mesmo, todo mundo aqui já deve ter trabalhado, você sabe que a gente está gerando uma energia, uma concentração, e aquilo vai ter um resultado.
aquilo vai produzir alguma coisa, né? E aí Paulo, lá em Timóteo, Paulo falava assim, né? Ele tinha várias cartas e eu gosto de pegar um trechinho, uma frasezinha. E tem uma frase que ele fala assim, ó, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, o que ele está querendo dizer numa imagem real, né, daquela época? Então, se você está ali, você está plantando alguma fruta, você está, né, mesmo que ela não seja teu aquilo dali, você pega de vez em quando uma ali e você vai comer. Fruto, você é o primeiro. Depois é feita aquela colheita e vai para as outras pessoas. Então, quando a gente toma a iniciativa de fazer alguma coisa por alguém, por outras pessoas, da forma que for, né? Um tipo de auxílio, nós somos os primeiros beneficiários. E isso, né, quando a gente está nesse movimento, quem é que está acompanhando a gente? Os nossos amigos espirituais. Estão juntos, porque eles também precisam de trabalho, eles não estão à toa. A gente não vê nenhuma história, né? André Luiz conta muitas histórias da passagem lá do outro lado, todos eles estão correndo para lá e para cá trabalhando, porque é só esse o caminho. E existem trabalhos diferentes. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer nada porque precisa de muito tempo, porque precisa de muito isso, porque precisa de muito aquilo. Estar aqui dividindo isso com vocês, de repente, para a espiritualidade é considerado um trabalho bom, grande, porque muitas pessoas, eu sempre peço a Deus, assim, tudo que eu faço, né, através da doutrina espírita, que chegue em alguém, né, porque muitos aqui já conhecem tudo isso que eu estou falando, então não precisa vir outra pessoa e repetir, apesar que é bom a gente ouvir, relembrar, ter uma percepção aqui diferente, pega uma frase de um livro que a gente não leu, seja lá o que for, né, traz uma maneira diferente de enxergar. Mas tem pessoas que não têm isso. E agora, com essa era da tecnologia, pessoas que não frequentavam casas espíritas começaram a acompanhar as lives aqui, né, na internet. Então, são pessoas que estão tendo algum contato. E eu peço sempre a Deus, falo assim, meu Deus, que é bom que vá passar pelas pessoas que já conhecem, e a gente reforça aquilo tudo. Mas que chegue naquele que ainda não tem, aquele que está sofrendo, aquele que acabou de perder uma pessoa amada, e que chegue para aquela pessoa essas palavras, porque ela é que mais precisa, né? É ela que está em prece, pedindo um consolo, pedindo uma ajuda. E aí eu fico pedindo, meu Deus, que chegue nessa pessoa, né? Porque quantas vezes na minha vida eu estou num dia ali de angústia, né? Aquele negócio todo, e aí alguém, eu adoro os bons dias, né, dos grupos, todo mundo dá um monte de bom dia, como se fosse tudo igual, mas sempre chega uma mensagenzinha ali, que é uma coisa que eu precisava ler, que eu precisava ver, falar, graças a Deus, isso aqui me ajudou, né? E vai me dar força ali para eu mudar o meu padrão, porque eu já estava passando o meu padrão mental, eu já estava associado a espíritos que não são legais. E eu quero estar associado, eu preciso estar associado aos meus protetores espirituais, né? Nunca estamos sozinhos, ou bem acompanhados, ou mal acompanhados. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, na parte do Cristo Consolador, ele fala do jugo leve. E aí, no sentido religioso, o jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas e etc. Pode ser que alguém aqui, neste momento, esteja passando por uma coisa dessa. E ela sabe o que ela está passando. O tamanho desse jugo, o tamanho desse sofrimento. E muitas vezes a gente se sente desamparado. Muitas vezes a gente se sente que não tem para onde correr, que você não tem quem vai ajudar, que você não tem quem vá te assistir ali. E é a hora que é a única hora, às vezes, na vida que a gente tenta se comunicar com a espiritualidade. E aí, quando a gente faz essa comunicação com a espiritualidade, a ajuda vem de alguma forma, sempre vem. E não aquela ajuda que, de repente, vai pagar suas dívidas, mas que vai te dar bom ânimo para passar aquela fase difícil e você ter força para voltar a trabalhar, né, se você pode, de alguma forma, e consertar as coisas que estão erradas. A gente quer que chegue alguém e pague minhas contas todas e ainda deixe um dinheiro de sobra para eu passar o mês. Então, resolveu tudo. Mas não é assim que funciona. É a gente que precisa fazer, né? Eu preciso trabalhar para comer o primeiro a comer o fruto.
É isso que está sendo dito. E no Cristo Consolador, tem 3 trechozinhos que falam assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus falou, está lá em São Mateus 11, 28 a 30. E o que Jesus está falando? Olha só, eu estou aqui. Você vai passar por sofrimentos e aflições. Então vem comigo. Porque comigo as coisas são mais fáceis de você compreender. Você não vai deixar de passar pelo sofrimento, não. Mas elas são mais fáceis. Só que tem algumas condições nisso daí. Né? E aí ele segue ali no Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé e na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, tudo isso que a gente passa, quem é que não passa por isso até hoje? Né? Misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Quem é que não passa por isso ainda hoje? Todos nós. Né? E nós encontramos consolação. A confiança no futuro. Porque agora, de repente, não se resolva, mas o futuro vai ser melhor. Né? Porque toda dor tem prazo de validade. Aquilo vai acabar um dia. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, mais uma vez, né, Jesus fala: Vinde a mim. Se você está cansado, se você está sofrendo, vem comigo, como diz aí na gíria, né? Cola comigo. Que a coisa fica mais fácil. Mas o que é esse mais fácil? Estou sofrendo pra caramba, acabei de perder fulano, acabei de perder emprego, estou desempregado, seja lá o que for o tamanho da estou com uma doença grave, quem é que vai aliviar? Jesus vem aqui e vai me curar? Mas será que a cura daquilo dali é a solução do seu problema? Ou a própria dor, a própria doença já é a solução de um problema anterior? A gente não consegue enxergar a doença como solução de um problema anterior. A gente só enxerga a doença como uma coisa ruim, um castigo de Deus, seja lá da forma que a gente pensa. E no último ele diz assim, né, para estar ali com Jesus, né, qual é a condição? O que está querendo dizer? O que o Consolador está querendo dizer? Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos espíritos, né? Então, assim, a assistência de Jesus ou dos amigos, né, espirituais tem uma condição. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, é cumprir aquilo que Jesus ensinou. É essa a condição que ele falava, que a gente tem que fazer aquilo que ele fez. A gente tem que se esforçar, a gente acha que não consegue, ele falou, um dia vocês vão fazer mais do que eu. Ele que falou, não sou eu que estou falando. Né? Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Simples assim. Então, para a gente é muito fácil, né, sentir amor e fazer a caridade. Gente, não é. Não é fácil sentir amor. É um exercício. Os espíritos, né, estão acostumados a viver assim, no amor e na caridade, mas eles dizem que a gente precisa se acostumar também, que a gente precisa começar. E se a gente não tem força, onde é que a gente vai encontrar força? Neles, associado a eles. As casas religiosas, tem muita gente, eu ouço muita gente, eu fico triste até quando ouço, tá? Você não precisa frequentar lugar esse ou lugar aquele para você estar em comunhão com Deus. Não precisa. Não precisa. Se eu fosse um espírito de luz, eu sou um espírito de luz? Não. Eu sou um espírito todo torto, todo errado. Então, eu preciso entrar na escola, porque ali tem pessoas, né, que estão estudando, ali tem um ambiente que onde a gente entra, se você sintoniza com aquele ambiente, a paz vem. Quantas vezes, né, eu achava assim, quando eu comecei na doutrina, eu falava assim, meu Deus, essa pessoa é tão doce, tão pura, tão não sei o que lá.
né? Às vezes eu achava que parecia falso aquela paz toda que a pessoa passava. E hoje, quando eu estou fazendo aquilo que as pessoas faziam, quando eu era adolescente, e eu sinto que eu fico diferente, porque eu sou tomado pela vibração do ambiente. Então, toda aquela minha aspereza, aquela minha acidez que eu tenho normalmente na vida fora, lá dentro parece que aquilo aquilo não aparece mais. Parece que fica guardado lá na frente. E eu me torno uma pessoa mais tranquila. Então, quando eu estou mais tranquila, eu consigo compreender, eu consigo ouvir, eu consigo prestar mais atenção, né, nas outras pessoas. Eu consigo sentir mais prazer e emoção em estar levando uma mensagem para as pessoas. Eu consigo olhar no olhar das pessoas e quando eu falo alguma coisa que eu só falo, né? Mas eu tirei ali do Evangelho e eu falo, eu vejo nos olhos da pessoa assim aquele olho. Quem faz palestra sabe disso, presencial, o olho da pessoa fica assim, ó, vidrado, e ouvindo o que a gente está falando, porque a gente está falando para a alma daquela pessoa, tocando no coração daquela pessoa, e ela está assim, meu Deus, o olhar da pessoa assim, como eu precisava ouvir isso, e quantos de nós, né, já não sentiu isso, como eu precisava ouvir isso, que bom que eu vim aqui, que bom que eu estou ouvindo isso. E isso é assistência espiritual, gente, chegando até nós. E aquilo ali vai resolver totalmente a vida da pessoa? Talvez. Mas na maioria das vezes, né, por um tempo, você está vibrando com aquela informação, você está vibrando com o Evangelho, você está vibrando com Jesus. E aí toda aquela dor, né, que está lá do lado de fora, que vai continuar, da doença, seja lá do que for, do problema familiar, do problema no trabalho, por umas horas, ou por uns dias, ou por alguns momentos, aquilo vai se aliviar, aquilo se torna mais leve. E é por isso que nós precisamos estar conectados com os nossos protetores espirituais, com Jesus, fazendo esse esforço, gente, porque não tem outro caminho. É só através disso que a gente alivia a nossa dor. É difícil falar, né? Mas está lá, dentro da doutrina espírita, está lendo, dentro do livro dos Espíritos, a gente tem que agradecer pelos nossos sofrimentos, porque dói demais, dói, sofrimento dói, a gente não quer ter, a gente fica rebelde, a gente fica igual o siri na lata, né, se batendo com raiva, com muita raiva porque está passando por aquilo, mas aquilo dali é o nosso crescimento, é aquele teste na escola que a gente não estudou e que a professora chega lá e dá aquele teste na hora e a gente está desatento, a gente faz tudo errado, fica com raiva da professora. A culpa não é dela, a culpa é nossa, que não estudou, não tá indo todo dia para a escola e só deixa para estudar no dia, ou nem estuda. Não é da professora, nem é da escola. É essa compreensão que a gente precisa ter. Então, essa é uma doença, quando ela vem, dependendo da doença, ela faz parte da nossa prova ali, ou da nossa expiação, ou de um momento que a espiritualidade está trazendo, para a gente deixar ali, né? Ouço muito dizer, não existe regra geral na doutrina espírita, mas existe um padrãozinho ali que mais ou menos dá para a gente seguir, né? Um câncer, né, de alguma coisa que você não encontra a resposta hoje, esse câncer pode ser alguma coisa que eu fiz na encarnação passada, ou na outra, que feriu, deixou ali, né, uma cicatriz, um cisto no meu perispírito, vou usar essa palavra, um cisto no meu perispírito, e que só vai sair aqui, no corpo físico. Então, aquilo vai sair para o nosso bem, mas a gente não enxerga assim, a gente enxerga aquilo para o nosso mal. Muitas vezes você tem um câncer de alguma coisa, vou usar aqui um clássico, né? Você tem um câncer no pulmão, porque você fuma, mas você nunca fumou nessa encarnação. E como é que sai um câncer do pulmão? Do nada. Por que isso aconteceu? Porque vem de outro momento, né? E aquilo dali deixa aquele mal que ficou no perispírito, deixa ali, naquele corpo, e vai. Só que nós, e a nossa família, as pessoas que nos amam, enxergam isso e ficam com revolta. Por que isso aconteceu? Eu nunca fumou, nunca fez isso. A nossa visão ainda é muito
deturpada porque a gente ainda não está totalmente alinhado com a espiritualidade, com as coisas que eles explicam. Isso está escrito. Em toda a doutrina espírita isso está escrito. A gente não quer ver. Né? E ali também, no advento do Espírito de Verdade, né? A Instrução dos Espíritos tem esse textozinho aqui. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Gente, a gente nunca está sozinho. Nenhum de nós nunca está sozinho. Venho salvá-los. Vinde, pois, a minha. Ele já dá a sua missão, né? É a nossa missão. Temos que ir a ele. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures quer dizer assim, em outro lugar, né? Em outra parte, em outra coisa, né? A força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-los. Não é no mundo material que a gente vai conseguir essa consolação. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade. Tem alguém sofrendo agora aí? Então tira do seu coração a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Falta de fé. Tira isso. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador. E só vamos conseguir isso passando por todos esses sofrimentos e essas dores. Né? É a única forma que a gente consegue, né? E muitas vezes a gente aumenta mais ainda, né? Pratiqueis que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Gente, que coisa emocionante. Isso está no Espírito de Verdade, Bordé, 1861. Gente, nós nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. Nunca. Mas nós podemos escolher com quem estaremos. A doutrina espírita o tempo todo, e Jesus também o tempo todo, nos falava isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de compreender, por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, a gente ainda sofre por dificuldade de aceitar isso, que é mais claro do que esses ensinamentos, que é mais claro do que essa proposta da doutrina espírita. A gente vamos trabalhar, eles falam isso, mas a gente não quer trabalhar, a gente quer ficar em casa. Aí choveu, aí tem um frio, aí tem um vento, aí tem a visita, aí tem o filho, aí tem a novela, aí tem um filme. A gente sempre coloca um obstáculo para não ir para a lavoura. Imagina essas pessoas que trabalham na lavoura, lá na Europa, como minha avó foi, camponesa, né? Eles tomavam banho a cada 15 dias. Ela me contava, né? Que ia para a lavoura, em Portugal, naquele frio de 0 grau, sei lá, e tinha que ir, tinha que fazer, sabe? É isso, o nosso crescimento espiritual é isso. É ir para a lavoura com 0 grau. Homem e mulher, crianças, muitas vezes. Ah, mas isso aí é muito terrível. É muito terrível, mas isso que dá casca grossa, como se diz, né? De uma forma vulgar. É isso que dá casca grossa para a gente superar tudo. Para a gente sair forte. Para a gente chegar e ser aquelas pessoas, porque tem já na Terra, aquelas pessoas que você olha e as pessoas são tratores do bem. Né? Parece que as pessoas são motorizadas, elas não se cansam de ajudar, elas olham para as outras pessoas e elas enxergam o que a pessoa precisa e não o que ela quer que a pessoa seja. Meu sonho é ser uma pessoa assim, mas eu estou muito longe ainda disso. Eu ainda estou aqui muito no discurso. Mas o meu sonho é ser uma pessoa assim, que olha para os outros
enxerga o que essa pessoa precisa. Eu não quero saber o que ela faz na vida dela, se ela está certa, se ela está errada, se ela está se afastando de Deus. Isso não é problema meu. O que eu posso fazer por essa pessoa? E aí vem aquela galera de espíritos de luz, de protetores, inclusive os protetores daquela pessoa, né? Vem aquela galera junto com você para você fazer aquela atividade e ajudar aquela ou aquelas pessoas. Olha a companhia que a gente pode escolher ter. E você pode escolher a companhia que vai ver uma pessoa que tem uma queda para um vício, para um sofrimento, para isso, daquilo, né? Ou para o sexo, ou para a bebida, e você vai se aproximar, né? Você enxerga como uma presa e você se aproxima para jogar aquela pessoa de vez ali naquela situação. Isso também é uma opção. E muitas vezes a gente faz isso, eu acho que eu não faço mais, mas já fiz muito isso, porque eu queria satisfazer ali os meus desejos e a minha vontade, da companhia, seja lá do que fosse. Né? Fazer aquela farra ali junto comigo. Fiz muito isso. Graças a Deus hoje não faço mais. Então, e aí, a gente caminhando lá para o último texto, eu trouxe um texto de Meimei, psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: presta muita atenção, gente. Quem está sofrendo, preste atenção. Quem não está sofrendo, preste atenção para ensinar, para acolher, para ajudar, para consolar aqueles que estão sofrendo. Porque todos nós aqui temos a oportunidade de consolar alguém. Sempre nos nossos dias. Alguém está precisando de consolo. E o sofrimento do outro, como eu falei lá no início, é a nossa oportunidade de ajudar. Cada um tem um sofrimento que precisa ter. Cada um tem um sofrimento, a gente fala assim, é que merece, como se fosse uma vingança, mas cada um tem um sofrimento que precisa ter. A gente tem a nossa programação reencarnatória ali, que a gente olha de longe, até muitos espíritas olham, e se revoltam e volta aquela história da culpa de fulano, disso ou daquilo. Não é. Numa programação reencarnatória, eu preciso nascer numa família miserável, num bairro miserável. E no mundo de provas e expiações existem bairros miseráveis, países miseráveis que não respeitam as pessoas, as outras pessoas, né? Isso existe, está aqui, no mundo de provas e expiações. E aí eu preciso nascer lá, num país onde as pessoas sofrem muito, onde tem perseguição disso, perseguição daquilo. Eu preciso passar por aquela experiência. A culpa é minha? Não. Não tenho nenhuma culpa, nenhuma participação nisso. Mas eu posso ter, que é aproveitar a oportunidade do sofrimento daqueles para auxiliar, praticar a caridade. E aí faz toda a diferença. A vida daquela pessoa faz toda a diferença na minha vida. E eu passo a fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Aí a gente consegue criar um laço, vínculo, né, de auxílio, de força, de trabalho. E é isso que a espiritualidade fala para a gente. A espiritualidade não culpa ninguém, nem fala que ninguém é culpado, ele fala para a gente. Ele fala, se você é egoísta, as consequências são essas. Se você é ciumento, as consequências. Se você é invejoso, as consequências são. Mas não está falando se a sociedade é ciumenta, se a sociedade é isso e aquilo. Não. É a gente, somos nós. Né? Então, quando se fala assim, vamos criar uma sociedade mais justa, sim, vamos nós nos transformar em pessoas mais justas. Automaticamente, teremos uma sociedade mais justa. E Meimei fala o seguinte, para aqueles que sofrem: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Né? Falou Consolador lá, as pessoas que perdem a fé, que não acreditam em nada, são as que mais sofrem. Não tem onde se amparar. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve.
Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus irmãos, é isso que eu separei para dividir, né, hoje com vocês aí uma mensagem que tem que trazer, a gente precisa enxergar a vida de uma maneira diferente, a gente precisa enxergar as oportunidades que a gente tem da nossa melhoria, o nosso compromisso conosco, o nosso compromisso de auxílio aos outros, parar de se culpar por causa do sofrimento dos outros, não é culpa nossa. Aquela pessoa, como nós, né, tem uma história própria, tem necessidades próprias, mas é imprescindível aproveitarmos a oportunidade do auxílio, aproveitarmos a oportunidade de estar junto daqueles que precisam da gente. Aproveitar, porque cada vez que a gente sente amor no coração, né, a gente está próximo da espiritualidade de luz. Toda vez que a gente tem qualquer ato, tem gente que fala mal ali da esmola, mas cada vez que a gente fala, que a gente dá uma esmola de coração, já aconteceu comigo, eu também fico meio na dúvida, eu fico assim, eu combinei com a espiritualidade que eu vou dar esmola, dependendo da situação ali que eu avaliar na hora, então aí eu me perdoo, se eu der ou se eu não der. Mas já teve situações de eu dar aquele dinheiro ali para a pessoa e eu conseguir enxergar o que aquilo vai fazer diferença naquele momento da vida da pessoa. Eu não estou aqui para saber se ele vai fazer isso, aquilo, se precisa mais ou menos, mas muitas vezes eu acertei e vi a expressão da pessoa de que aquilo que eu tenho que ali não vai fazer tanta diferença naquele momento na minha vida, faz total diferença na vida daquela pessoa. Aquele dia daquela pessoa eu fui um anjo que passou na vida dela. Então que sejamos anjos, porque quando somos anjos, os anjos estão conosco. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ter paz de espírito, a gente não quer ter a presença dos amigos, a presença dos amigos espirituais à nossa volta, nos dando carinho, vivendo num mundo de paz. Então vamos criar um mundo de paz no caos. Madre Teresa, né, criou o mundo de paz no caos. Chico Xavier, Divaldo Franco, né, Francisco de Assis. Eles olharam para o caos e falaram: que é isso? O caos precisa de mim e eu preciso do caos. E foram para próximo de Jesus. E aquela legião, é porque eu não consigo ver. É uma pena, né, que aqueles estúdios de Hollywood, hoje eles se afastaram totalmente de Deus, né? Antigamente ainda faziam alguma coisa ali, mas se eles pegassem essas obras espíritas, né, e tivessem uma percepção, né, dessa legião de espíritos de luz acompanhando essas pessoas que trabalham para o bem, como nós estaríamos mais estimulados, incentivados a fazer, porque a gente não fica olhando aquela pessoa bem-sucedida e a gente quer ser bem-sucedido também, porque ela fez assim, fez assado. Hoje a gente tem aí as redes sociais, o que mais tem a gente ensinando você a ser bem-sucedido, né? Então, da mesma forma, as coisas boas da espiritualidade precisavam ser mais divulgadas amplamente, para sermos incentivados a coisas boas, porque hoje a gente só é incentivado a coisa, vamos combinar? Até as músicas, gente, são muito ruins, as músicas só falam de tá todo mundo feliz porque é atraído, porque está atraindo, né? Toda música romântica fala de sexo, não fala de romance, não fala de amor. E aí eu olho assim, como eu não gosto, é fácil, né? É fácil eu julgar porque eu não gosto desse estilo de música. Então assim, eu olho as mulheres assim chorando, como se estivesse ouvindo uma grande poesia, a história do cara que é casado e está com ela e diz que não gosta da esposa e gosta dela. Olha só, e ela chora de emoção porque aquilo ali fala da vida dela. É isso que tem hoje.
né? Então, a gente precisava colocar, né, retomar temas e músicas e filmes, né, que tornem o nosso coração mais leve, que tornem o nosso coração mais conectados com a espiritualidade de luz. Não é isso? Então, minha amiga, aí, se você quiser entrar, eu já vou encerrando aqui. Tony, que excelente palestra, que excelente estudo. Olha, muito obrigada. Foi uma enxurrada aqui de comentários. E assim, eu queria depois expor para você alguns deles, que eu acho que todos não vai dar tempo, são muitos. Todo mundo Que bom que vocês agradecendo gostaram. as excelentes reflexões, mas tem muitos. Depois você também pode dar uma entrada lá para rever a palestra e ver os comentários que vão estar todos lá. Mas agora eu queria te pedir para fazer a nossa prece final e depois a gente retorna para eu ler esses comentários aqui para você. Tem até algumas perguntas, e aí você também pode comentar. Tá bom? Pode ser? Claro, com certeza. Então, vamos aí, gente. Aproveitar esse exercício de sintonia com a espiritualidade de luz, com os nossos amigos espirituais, sempre gratos pela oportunidade que eles nos dão a todo tempo. É só a gente parar e sintonizar com eles que eles aparecem imediatamente ao nosso lado, próximos, e ouvem o que a gente está pedindo. E a gente pede muita coisa errada. A gente pede muita coisa que eles sabem que não vai ser para o nosso bem. Mas eles dão o que a gente mais precisa, que são as vibrações de paz, de amor, de força, que a gente sente aquele, a gente respira assim, e sente aquela presença deles assim dentro do nosso coração. Então, sejamos sempre gratos por isso. Temos que escolher a presença dos amigos de luz. Temos que escolher a presença dos nossos protetores espirituais o tempo todo, porque é muito fácil a gente desviar para o outro lado, e o outro lado só vai trazer sofrimento, perda de tempo. Então, eles não vão ajudar a resolver nosso problema. Então, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por estar aqui reunido com esses meus irmãos. Que essas palavras cheguem ao coração daqueles que precisam ouvir. E que aqueles que as ouviram possam levar adiante esse consolo, porque vem dos espíritos de luz e não de mim. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de trabalho. Obrigado, meus protetores espirituais, por fazerem tanto esforço para que eu siga no caminho reto. Estejam sempre comigo e consolem e abrandem as dores de todos que passam por sofrimentos e dissabores nesse momento. Graças a Deus. Assim seja. Bom, vamos lá. Vou pegar alguns, tá? Que são muitos. Olha, Maria Mello. Então, Tony, tudo irá depender de qual leãozinho que alimentamos dentro de nós, o bom ou o ruim. Exatamente. A Kátia Guzmão, força, coragem, sabedoria para superar as adversidades. E agradecer por elas, Kátia. Agradecer por elas. Né? São aqueles pezinhos da academia que fazem o nosso músculo ficar mais forte. São as nossas dificuldades. A Sônia, vinde a mim, benditas palavras do Mestre Jesus, consoladoras. Jussara, ótimas reflexões. Vamos despertar virtudes adormecidas e que necessitamos nesta transição planetária. Gratidão, amigo, pelo excelente estudo. Aí tem outra aqui, o Cássio. Tony, então todas as nossas encarnações estão ligadas, seja provas, expiações, família, trabalho, religião e etc.? É uma pergunta. Cássio, estão ligadas de certa forma, né? Existe o livre-arbítrio aí no meio do caminho, existe uma programação reencarnatória, existe as coisas que a gente consegue mudar, né? E melhorar. Existem coisas que a gente dá as costas e não resolve e acaba piorando. Então, assim, existe ali uma regra, né? Um padrão que a gente chama, mas a gente, através do livre-arbítrio, a gente pode acrescentar coisas boas também, ou pode tirar coisas boas. Então, assim, a gente tem sempre um cuidado, porque não tem uma regra. Quando se coloca livre-arbítrio, né, a gente pode ir alterando, tanto para o bem quanto para o mal.
Gratidão pelas palavras simples que nos convidam à prática diária nos ensinamentos que recebemos para que busquemos ser os trabalhadores dedicados de amor e da caridade ao próximo. Isso aí. Ótimas reflexões da Télia. Agora eu vou ler aqui o último. Precisamos nos renovar sempre, buscando as virtudes que nos melhoram, facilitam a nossa caminhada. Obrigada, Tony, por esse estudo tão produtivo. Ótimas reflexões. Gratidão. Tá vendo? Dentre essas aí tem muitas. Então, você depois, por favor, leia todas. Eu vou ler, sim, eu agradeço, gente. E sempre, claro, assim, vocês veem que eu trago os textos dos espíritos, né? Não são meus, mas, assim, graças a Deus eu consegui olhar, ler esse texto e ver a importância daquilo que estava sendo dito, porque muitos desses a gente lê e passa direto. Né, Laila? Não presta atenção. É verdade. Né? Foram excelentes. E, de repente, são textos que a gente já leu diversas vezes, né, no Evangelho, e, de repente, você fala eles e faz uma explanação diferente do que a gente tinha imaginado, e a gente começa a refletir sobre aquilo, extremamente produtivo, como falaram, né? E vê a importância. Então, é isso aí, gente. Olha, muito obrigada. As portas aqui, mais uma vez, estarão abertas e, com certeza, teremos outras oportunidades de te escutar, tá? E um excelente domingo para você e para todos que nos assistem. Muito obrigada pela audiência, vamos dizer assim, né? Uhum. E, olha, até a próxima oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo domingo. Bom domingo para todo mundo. Beijo no coração.